Fala Dev, seja muito bem-vindo novamente ao canal do Fernandev. E no vídeo de hoje a gente tem um desafio um pouquinho diferente. Você já tá vendo aqui ao lado, então, o que a gente vai desenvolver, que no caso é um jogo da velha, o famoso Tic-Tac-Toe. Por que ele é um pouquinho diferente, pessoal? Só para pintar um cenário aqui, tá? Quando você está fazendo um processo seletivo para uma empresa, existem algumas maneiras que eles vão avaliar de fato você. Uma delas se chama Live Coding. Os outros exercícios que eu já trouxe aqui pra gente, os desafios, acho que a maioria era de Live Coding. Esse aqui não era Live Coding. Live Coding é quando tem um programador junto contigo na sessão e vendo você programar linha por linha ao vivo e te analisando, tá? Esse aqui, ele foi um Take Home Assessment. Um Take Home é um exercício que a empresa te passa para você resolver em casa. Você resolve em casa, no seu tempo, não tem a pressão do recrutador, tá? E depois tu submita para a empresa, enfim, normalmente eles marcam uma call depois, caso eles se interessem pela solução que você achou, e marcam uma call então para discutirem essa solução, para você explicar o que você fez, por que você fez dessa maneira e assim assado. Por conta disso, esse desafio é um pouquinho diferente. Eu já alerto que ele é um pouquinho mais avançado, tá? Eu prestei esse desafio ano passado, ano retrasado, não tô lembrado, para uma empresa. E não era para uma vaga júnior, era para uma vaga mid ou sênior, se eu não estou enganado, ou era mid sênior, tá? Mid quase sênior. Então, ele traz conceitos um pouco mais avançados que eu tive que dar uma acelerada, porque senão o vídeo ia ficar muito grande. O que eu pude explicar da maneira que vocês gostam, bem devagar, bem detalhado, com diferentes exemplos, eu fiz, só que eu não consegui fazer durante o vídeo inteiro, tá? Mas fica tranquilo que a gente vai trazer muito mais desafios como esse e eu vou abordar, então, mesmos assuntos que vocês tiverem dificuldade, eu abordo novamente de uma temática diferente, de uma didática diferente, e eu tenho certeza que caso alguma coisa não fique muito clara agora, vai ficar nos próximos vídeos. Então, continue acompanhando o canal, que você só tem a crescer com isso. Tudo bem? Se você for júnior, cara, não deixa de assistir esse vídeo, porque eu tenho certeza também que você vai sair desse vídeo melhor do que você está entrando. Por mais que tenham conceitos um pouco mais avançados, é muito legal você já colocar o dedinho nessa água, já começar a olhar para que tudo comece a fazer mais sentido daqui a pouco para você, tá? E eu tenho certeza que você vai curtir muito o resultado que a gente está fazendo aqui. Então, vamos lá, bora pro vídeo! Sem mais delongas, vamos então ao nosso desafio. Vamos ler as instruções bem rapidinho, porque esse desafio ele é bem extenso e eu não quero passar de 1 hora com esse vídeo. Então, vamos lá, pessoal! O nosso desafio de hoje, então, é criar um jogo da velha, então, utilizando React, tá? Use qualquer técnica de estilização preferida, CSS Modules, Sass, Style Components, ou enfim, tá? Eu vou utilizar Sass aqui do meu lado, você pode usar o que quiser aí do seu. Tasks. Isso aqui não são regras, tá? São diretrizes para a gente ter um norte para saber aonde seguir e para se situar, para saber o que fazer, tá bom? Isso aqui vai servir para auxiliar a gente, tudo bem? Crie um board de 3x3, tá? Jogo da velha. 3x3, sem segredo até aqui. 2 jogadores, tudo bem? Ao clicar em um quadrado, preencher com a jogada, tá? Tá normal. Avisar quando o jogo finalizar, caso de velha. Caso de velha o quê? Caso de velha, avise também, beleza? Show de bola. Fazer um risco na sequência vencedora, caso houver uma sequência vencedora. No jogo da velha, pode ser que não tenha um vencedor, que é o caso aqui de cima, caso de velha, né? Velha é quando não existe mais possibilidade de jogada e também não existe nenhuma sequência vencedora. Essa parte aqui de fazer o risco, eu acho que é a parte mais complicada, talvez, de CSS desse desafio. Vamos ter que quebrar a cabeça para pensar como fazer de uma maneira limpa um risco que fique em cima então da sequência vencedora e mostre para o nosso usuário de maneira visual quem ganhou, qual foi a sequência vencedora e assim por diante. Então vamos lá, rapidinho. Eu vou começar então esse desafio aqui, falando isso daqui, tá? Tudo bem. Eu vou criar então um elemento chamado Board Game. E dentro de Board Game eu vou então renderizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? 9 spans. Isso aqui vai ser o nosso tabuleiro, de fato, tá? Eu vou renderizar isso aqui rapidinho para que a gente tenha algo visual mais bonito, tá? Isso aqui, quando você tem um auxílio visual, pelo menos para mim, Fernandev, o que isso me ajuda? Me motiva mais, porque o software vai ficando bonito, vai criando, vai tendo uma cara, tá? Vai criando um corpo, e aí tu começa a ver o resultado, começa a se animar. Eu fico motivado vendo um auxílio visual.
E segundo, que facilita muito a nossa compreensão. Isso aqui é um jogo da velha? É, tá? Só que se tu botar um usuário para utilizar isso aqui, vai ser muito difícil. Então, é muito melhor se a gente já começar a renderizar ele da forma que ele precisa ser, porque vai facilitar até pra gente programar ele, tá? Fica comigo e tu vai entender o que eu tô querendo falar. Eu vou acelerar o vídeo aqui rapidinho para que vocês não tenham que passar pela tortura da estilização. Mas dá uma olhada com atenção, caso você queira. Dá uma conferida como eu estilizei isso daqui. Eu vou deixar o repositório também dessa solução na descrição aqui do vídeo e você consegue acessar, baixar e dar uma olhada no que foi feito, tá? Então, vamos lá. Voltamos, estilização pronta. Já temos agora o nosso board praticamente renderizado na tela. Com isso, a gente já consegue continuar então com o nosso código React. Agora vamos pensar na lógica desse cara aqui, como é que a gente vai resolver esse desafio. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, cara, é criar uma state que vai se chamar GameData. Set GameData. E essa state ela vai armazenar exatamente a lógica do nosso jogo. A lógica para renderizar o nosso mapa, para armazenar as jogadas feitas e para tudo. Tudo vai gerar em torno dessa state. Tá? Para a gente ter o nosso board aqui, eu já tenho tipo 9 elementos aqui, né? O nosso board é 3x3, 3 vezes 3 igual 9, eu tenho os 9 elementos aqui. Para fazer uma matriz, já até falei, um array se chama matriz, tá? Para a gente fazer uma matriz para armazenar essa lógica do nosso jogo, nós podemos então criar um array aqui com 9 elementos, tá? E todos eles vamos colocar... Será que deu 9 aqui? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Beleza. Todos eles vamos colocar como 0 com o valor inicial. Tudo bem? Isso aqui já vai ficar muito claro para você. Agora, eu vou remover 8 desses caras, eu vou deixar somente um. E ficou somente um quadradinho aqui pra gente. Ó. Dá até para ver aqui. Nesse momento, eu vou iterar, então, em cima da nossa state de GameData. Tá? Vou fazer um map. Ok. Esse map aqui vai receber o valor de value. Vamos botar assim. E vamos trazer, então, esse span para gerar dinamicamente esses nossos elementos. Tudo bem? Eu tinha 9 caras aqui antes. Eu tenho 9 elementos no meu array. E eu estou mandando o meu map agora, então, passar por todos esses elementos e gerar um span para cada um desses. Então, eu troquei 6 por meia dúzia, tá? É a mesma coisa. Agora, esse 0 aqui, eu vou tirar e vou colocar value, tá? Value é o valor de cada elemento do meu array, ou seja, está renderizando tudo igual aqui. A única coisa que eu fiz foi renderizar agora esse board de uma maneira dinâmica. Eu tinha ele marretado, né? Chumbado, hard-coded, que a gente fala, mas agora eu estou gerando ele dinamicamente. Por que isso é legal? Porque não é o caso desse desafio, mas isso é legal porque caso mude o tamanho do meu board, a gente não precisa ficar trocando muito código. Agora ele fica de maneira dinâmica, né? O Tic-Tac-Toe, o jogo da velha, ele sempre vai ter 9 quadradinhos, 9 squares para a gente jogar. Mas caso a gente queira fazer uma versão diferente, a gente pode fazer, tá? Isso aqui é uma estrutura que já está preparada para escalar a nossa aplicação. Temos o nosso board que está refletindo já a state que salva a lógica do nosso jogo, tá? Já está sendo renderizado dessa maneira. O que eu quero fazer? Eu quero agora atrelar, vamos criar aqui rapidinho, uma função chamada handleClick. E eu quero atrelar então essa função ao meu square, ao meu elemento, aqui para quando o usuário clicar, a gente fazer alguma ação, tá? Então vamos fazer assim, ó, onClick equals handleClick. Só para a gente ver se isso aqui está de fato funcionando, tá? Lembre-se, baby steps, tá? Vai fazendo, vai testando e assim você tem certeza aonde o teu código está funcionando ou aonde ele está quebrando, que é o que aconteceu com o meu aqui, que estamos com um aviso, tá? Daqui a pouquinho a gente conversa sobre esse aviso, deixa ele aqui por enquanto. Se eu clicar, olha lá, clicked. Então o clique já está atrelado aqui, já está funcionando o meu onClick, atrelado a handleClick. Tudo bem?
Só que agora eu quero recuperar alguma informação daqui. Tá? Que informação vai ser essa? Junto de valor, eu vou criar um novo parâmetro que vai se chamar index. Tá? Qual que é a diferença desse value e desse index? Value vai receber o valor de cada elemento do meu array que está sendo iterado, que está passando pelo loop. Tá? Então, nesse caso, vai receber sempre 0. Tá? Que é o que está sendo refletido aqui, a gente pode ver aqui que está sempre 0. Index vai receber o valor da posição desse elemento. Esse aqui tem o valor de 0 e tem o index 0. Tá? Esse aqui tem o valor de 0 e tem a posição de 1, que é esse cara aqui. E o próximo de 2, de 3, de 4 e assim por diante. Então é isso que a gente precisa saber, porque eu preciso recuperar aonde o usuário está clicando de fato. Ah, clicou na posição 0, clicou na posição 1, clicou na 2, 3 e assim até o final. Então agora eu quero passar esse index para cá. Como é que eu vou fazer isso? Na minha função, eu vou criar um parâmetro chamado clickedIndex, tá? Index clicado. E aqui na handleClick, eu não posso passar direto clickedIndex para cá. Eu primeiro tenho que colocar uma função arrowFunction aqui para daí passar o meu handleClick dessa maneira, tá? Não vou entrar em detalhes aqui porque não é o foco desse vídeo e o vídeo já vai ficar bem grande porque tem muita coisa para a gente percorrer aqui ainda. Tudo bem? Então, salvei. E em clicked aqui, agora eu vou colocar clickedIndex e vou salvar novamente e vou ver agora se eu estou recuperando, tá? Se eu clicar aqui, ó, ele vai me dar, o que eu fiz errado? Click index is not defined. Vamos dar uma olhadinha, o que está acontecendo? Ah, aqui ó, esse aqui não é click index, esse aqui na verdade é o index, tá? Aqui que eu errei. Então agora se a gente limpar e clicar novamente, ó, index 0. Se eu clicar aqui, index 1. Se eu clicar aqui, index 2 e assim por diante, tá? Se eu colocasse por acaso value aqui, ele ia sempre me colocar 0. Pode ver que o meu console ele nem printa, ele só vai me dizendo aqui, ó, ah, disparei mais um igual. É isso que ele está me dizendo. Então, a gente quer recuperar o index aqui. Pô, olha que legal. Agora eu já tenho exatamente a posição da onde o meu usuário está clicando no meu tabuleiro. Que bacana, cara. O que eu vou fazer com essa informação agora? Sabendo exatamente qual que é a posição, tá? Eu consigo alterar o meu array exatamente na mesma posição. Porque você concorda comigo que esse elemento aqui é exatamente esse aqui e o segundo daqui é o segundo daqui e assim por diante? Então, eu tenho uma referência visual, que é onde ele está clicando, eu sei exatamente qual elemento no meu array ele pertence, e aí é só eu alterar esse array, que daí a gente começa a jogar, literalmente jogar. Como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa aqui, ó, eu vou então chamar a minha função de setGameData, que é o que controla a minha state aqui, e vou então passar a minha função aqui dentro, que recupera prev, tá? Se isso aqui não é claro para você, assiste os outros vídeos aqui do canal, porque a gente já abordou esse conteúdo aqui de uma maneira bem simples de se entender, tá? Mas, a grosso modo, esse prev está recebendo o valor da minha state nesse momento aqui. Para que eu preciso disso? Porque dessa maneira eu consigo criar, então, um novo array usando, então, o spread operator com o valor dessa minha state que eu já tinha, tá? Com isso, então, eu clono, né? Eu crio um novo array copiando esse array aqui e eu posso alterar esse array. Então, olha que legal. Como é que eu vou alterar esse array? New Game Data. Entre colchetes, eu vou acessar o meu clicked index que eu estou recebendo aqui em cima, que é exatamente o index do array que eu quero alterar, e eu vou colocar qualquer informação que eu quiser. Por exemplo, eu posso colocar um J, não tem nada a ver com o que a gente está fazendo, tá? Mas só para elucidar. Então, return new game data vai retornar então esse novo array aqui e vai alterar a minha state, tá? Olha só o que acontece quando eu clicar aqui. Ele acessou exatamente o index que eu queria e alterou. Vamos dar uma olhadinha aqui na minha extensão. Onde é que está a minha extensão? Components. E vamos olhar essa state aqui sendo alterada. Olha só, cliquei aqui no J, olha o que acontece, ó. Tá? Então, dessa maneira, a gente tem exatamente onde o meu usuário está clicando e eu altero o meu array naquele exato lugar. Com isso, vamos dizer que se 0 é uma posição que não foi jogada ainda, eu posso colocar 1 para uma posição, então, que o usuário 1, né, o jogador número 1, vai clicar e vai jogar. Tudo bem?
até aqui a gente já está começando a avançar. Olha que legal. Só que, pô, Fernandev, assim só o usuário 1 tá jogando. Eu quero que o usuário 2 também jogue. Como é que a gente vai fazer isso? Pequeno gafanhoto, uma maneira é nós criarmos, então, uma nova state chamada turn, tá? E essa nova state, a gente vai armazenar o primeiro valor como 1, representando que agora é a vez do jogador número 1. Eu posso simplesmente colocar esse turn aqui. De momento, nada vai mudar. Continua tudo igual, tá? Só que, o que a gente pode fazer? Depois que o usuário jogou, depois que eu alterei minha state, eu posso então mudar o meu turn também para outro valor, no caso para 2, vamos dizer assim. Então, aqui, ó, agora eu clico a primeira vez, é 1, agora eu mudei a minha state agora para 2, tá? E eu clico, virou para 2. Só que se eu continuar clicando, ela continua 2. Então, o que nós temos que fazer? A gente tem que fazer um ping-pong aqui agora. Quando for 1, a gente tem que mudar para 2. Quando for 2, a gente tem que voltar para 1 e assim por diante. Como é que a gente pode fazer isso, cara? De uma maneira parecida que a gente resolveu aqui. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente pode passar, então, essa função também, chamar esse prev aqui, tá? E aqui dentro eu posso simplesmente fazer uma comparação do tipo prev equals 1. Se for equals 1, eu retorno 2. Se não for equals 1, eu retorno 1. Olha que legal. Assim ele já vai começar a fazer um ping-pong pra gente. Então, se eu clicar aqui, ó, mudou para 2. Mudou para 1 e vice-versa, tá? Vamos trazer aqui zerado, ó. Cliquei a primeira vez, é 1, 2, 1, 2, e ele fica mudando sempre. Só que nesse momento, o que acontece se eu clicar de novo em cima de um lugar que já foi jogado? Olha só, ele deixa eu alterar um lugar que já foi jogado. E isso não pode acontecer no jogo da velha. A gente tem que bloquear isso para que isso não aconteça. Como é que eu posso fazer isso, cara? Antes de executar essa minha lógica, eu posso fazer uma verificação aqui, ó. If GameData, que é a nossa state, eu vou acessar o clicked index que a gente está recebendo e eu vou perguntar assim, ó, isso aqui é diferente de 0? Quer dizer, já teve uma ação? Alguém já jogou nesse lugar? Se for diferente de 0, eu faço return. O return vai fazer com que o restante do meu código seja inacessível. Ele vai quebrar a minha função aqui e não deixa mais nada executar daqui para baixo, até aqui onde é definido o meu escopo. Com isso, eu já sei que o meu app previne um usuário de clicar no mesmo lugar, ó, estou clicando, e alterar um valor que já foi colocado na minha state. Então, aonde for diferente de 0, ele não deixa mais mudar. Beleza? Olha que legal. Até aqui, cara, a gente já andou muito no nosso app. Fernandev, cara, adorei, tá ficando muito legal. Só que é o seguinte, eu nunca vi um jogo da velha, um tic-tac-toe, com 0, com 1, com 2, cara, isso não faz sentido. E eu concordo com você, pequeno gafanhoto. A gente não pode deixar isso assim. Como é que a gente pode resolver isso? Cara, aqui na nossa renderização, eu tenho o value, tá? O value, ora é 0, ora é 1, ora é 2 e assim por diante. Aqui, a gente pode fazer uma renderização condicional. Se value for igual a 1, a gente pode simplesmente renderizar um xzinho, tá? Se value for igual a 2, a gente pode renderizar, então, um círculo. Olha ali, que bacana. E se value não for igual a nenhum desses daqui, a gente, no caso, não vai renderizar nada, ele vai ficar em branco. Então, se eu clicar, ó, ele começa a renderizar esse ícone pra gente, né? Como é que a gente pode deixar isso aqui mais legal? A gente pode colocar, por exemplo, um emoji. Vamos colocar um emoji aqui de xzinho e vamos colocar um emoji aqui de um círculo. Olha aí, ó, show de bola, já fica muito mais bacana. A gente pode deixar essa estrutura de uma maneira mais limpa, a gente pode criar um novo componente, abstrair isso aqui. Se sobrar tempo no final do vídeo, a gente executa isso aqui. Por enquanto vamos deixar assim, porque não é o foco do vídeo essa parte aqui. Beleza? Show de bola. Então agora a gente já está renderizando tudo, tá? O que está faltando? Pô, Fernandev, agora está faltando a gente descobrir se tem algum ganhador, né? A gente parar o jogo, então, quando tiver um ganhador ou quando der velha, né? Quando ninguém ganhar nada. Quando ninguém ganhar, de fato. Então, como é que a gente vai fazer isso? Pequeno gafanhoto, pensa comigo. Quando a gente está jogando
aqui, existem algumas possibilidades de vitória. Concorda comigo? Vamos lá. Se o usuário fizer um jogo todo na horizontal aqui, ele ganhou. Se ele fizer nessa horizontal, também ganhou. E nessa horizontal, também ganhou. Se ele fizer nessa vertical, vamos fazer um aqui. Se ele fizer nessa vertical, ele ganha. Nessa vertical, ele ganha. E nessa vertical, ele também ganha. Até aqui, a gente viu 6 possibilidades. Só que tem mais 2, que são as diagonais. Se ele fizer essa diagonal aqui, ele ganha. Ou se ele fizer essa diagonal aqui, ele também ganha. Eu contei aqui 8 possibilidades, 8 combinações possíveis de um jogador preencher e ganhar esse jogo. Tá? Olha que legal, cara. A gente pode mapear todas essas possibilidades, já que elas são poucas, são 8, tá? A gente pode mapear essas possibilidades em um array e bater depois esse array com o estado da nossa state e verificar se a nossa state está de acordo com alguma dessas possibilidades ganhadoras. Se tiver, quer dizer que eu tenho um jogador que ganhou o jogo, que venceu o jogo. Então, a primeira coisa é que eu vou mapear essas possibilidades aqui agora, de uma maneira bem simples. Eu vou acelerar o vídeo rapidinho para não ficar tedioso para você e a gente se vê daqui a pouco. Voltamos então. Eu já tenho aqui mapeado todas as possibilidades vencedoras que a gente pode ter no nosso jogo da velha, tá? Aqui eu coloquei um auxílio visual dos index que a gente tem renderizado. Então, index 0, index 1, 2, 3 e assim por diante, tá? Então, olha só. As combinações vencedoras que eu tenho é 0, 1 e 2, que são as horizontais, ó, 0, 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá aqui. As verticais 0, 3, 6, 1, 4, 7, 2, 5, 8, 0, 3, 6, 1, 4, 7, 2, 5, 8. E as diagonais 0, 4, 8, 2, 4, 6. 0, 4, 8, 2, 4, 6. 2, 4, 6 é a mesma coisa que 6, 4, 2. A gente não precisa mapear as outras possibilidades, tá? Por isso que só essas 8 aqui já preenchem todo o nosso tabuleiro e já vão ajudar a gente a ter o comportamento esperado, que é encontrar o vencedor do nosso jogo, tá? Como é que a gente pode agora avançar em cima disso? Eu criei, então, isso aqui é um array que tem arrays dentro. Com cada array desse daqui é uma possibilidade vencedora, concorda? Você concorda comigo que se eu tiver... Vamos fazer assim, ó. Se eu tiver, olha aqui, ó, 0, 1 e 2. Se eu tiver na posição 0, 1x, na posição 1, 1x e na posição 2, 1x, nós temos um vencedor? Faz sentido? Não faz? A mesma coisa com o restante. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Então, quer dizer que dentro de cada elemento desse aqui, se o valor for o mesmo, ou seja, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2, né? O x equivale a 1, o círculo equivale a 2. Se na posição 0 eu tiver um x, na 1 eu tiver um x e na 2 eu tiver um x, eu tenho um vencedor. Que no caso é 0 com valor 1, 1 com valor 1, 2 com valor 1. O contrário também é verdadeiro. Se for o número 2, né, que é o nosso círculo, ele também vai ser um vencedor. Tá? E isso aqui serve para todas as posições que a gente tem aqui, as combinações que a gente tem aqui. Então, o que eu quero fazer com isso, cara? Vamos pensar o seguinte. Cada vez que o usuário clicar e acontecer de fato uma jogada, eu quero chamar uma função que se chama checkWinner, tá? Que a gente vai criar ela aqui embaixo agora. Const checkWinner equals arrow function, beleza? Console log. E vou colocar assim, ó, checking winner. Só para a gente ver acontecendo. Cada vez que eu clicar, então, que eu preencher, fazer uma jogada, essa função vai ser disparada. Olha ali, ó, checking winner, tá? E assim por diante, tudo bem? Rapidinho, antes da gente continuar, eu vou resolver esse errinho do React aqui que tá enchendo o nosso saco. Vamos dar uma olhadinha. Esse erro aqui da keyword acontece por conta do nosso map. Então eu vou colocar aqui e eu vou colocar index para essa aqui, tá? Nesse caso aqui não tem problema colocar index porque o tamanho do nosso array ele não vai mudar, ele nunca vai alterar, tá? Então o nosso board sempre vai ter 9 itens, que é a nossa state, e esse index aqui ele nunca vai se repetir e nunca vai mudar. Então não tem problema. Caso você esteja utilizando um array, uma lista, por exemplo, de to-dos, por exemplo,
que você vai inserir ou vai remover de um array, você não pode utilizar index aqui, tá bom? Se esse conceito não é claro para você, é melhor você evitar isso aqui. Resolvido. Vamos criar então a nossa lógica agora para checar se a gente tem um winner ou não, tá? Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer um loop agora em cima das nossas winning combinations, em cima das possibilidades que a gente tem de vencer um jogo e verificar então se a nossa state está batendo com isso. Faz sentido? Vamos lá, vamos fazer na unha que vai ficar cada vez mais fácil. Deixa eu tirar esse erro aqui agora, tudo bem? Vamos lá, eu tenho winning combinations, tá? Vamos fazer um for, então, em cima disso daqui. Eu vou fazer um for let, vamos colocar assim, values of winning combinations. Isso aí. Fernandev, eu nunca usei isso, não sei o que é isso, cara. Isso aqui nada mais é do que uma estrutura de laço, tá? Que a gente está passando por todos os elementos de winning combinations e recebendo o valor um por um aqui em values, tá? Eu posso te provar isso fazendo um console log values. Vamos dar uma olhadinha no que vai acontecer. Se eu clicar aqui, ó, ele me traz todos os elementos, um por um, do nosso array de combinações vencedoras. Então, agora, a gente está passando por todos esses itens um por um. Agora, falta a gente verificar, então, os index vencedores, tá? 0, 1 e 2, por exemplo, 0, 1 e 2. Verificar a minha game data se todos esses tem um mesmo valor, 1, 1, 1 ou 2, 2, 2, que significa x, 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 ou bolinha, bolinha, bolinha. Se isso acontecer, eu tenho um vencedor. Beleza? Fez sentido? Então, como é que a gente pode fazer isso? Tá. A maneira mais simples que a gente pode fazer é verificar um por um. Então, aqui dentro, vamos fazer o seguinte, ó. Então, eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó, cara. If game data, tá? Values 0 equals 1, tá? Pode parecer um pouquinho complicado isso daqui, mas o que está acontecendo? Eu estou pegando esse values, que na verdade é este array aqui, e eu estou acessando o index 0 dele agora, que nesse caso aqui vai ser 0, nesse caso aqui vai ser 3, nesse caso vai ser 6 e assim por diante. E aí, com isso, eu quero verificar se esse valor é igual a 1, tá bom? Aqui, agora, a gente pode fazer a mesma coisa para os outros dois itens desse array. A gente pode, então, fazer um AND, por exemplo. E aqui eu vou colocar, então, o index 1, AND, index 2, tá? Se isso aqui for verdade, se todos esses forem igual a 1, quer dizer que o jogador 1 ganhou, tá? Então, vamos fazer assim, ó. Let winner, vou colocar null, sem nenhum jogador por enquanto. Se isso aqui for verdade, winner equals player 1, vamos colocar assim. Tá bom? E agora, cara, a gente pode fazer a mesma verificação para o cara de baixo. Se todos esses daqui forem igual a 2, quem ganhou foi o player 2. Beleza? E aqui eu vou fazer o seguinte. Let winner, tarará, tudo bem. Ok. Tá. Eu vou simplesmente... Eu vou jogar esse cara aqui para fora, tá? O winner, então, equals null. E depois do nosso loop, eu vou dar um console.log winner entre aspas, porque vai printar melhor no nosso console. Tá? Tudo bem, ok. Salvei, atualizei. Olha o que vai acontecer. 0. Ele vai me dizer, ó, winner equals null. Eu não tenho winner ainda. Se eu fizer bolinha aqui, ainda sem winner, eu vou tentar ganhar o jogo agora com o X aqui do lado. Vamos ver. Beleza, voltando aqui, vocês viram que eu passei vergonha ao vivo aqui agora. Mas acontece nas melhores famílias. Eu dei uma pausadinha no vídeo para entender o que eu tinha feito de errado e eu já descobri. Eu vou passar aqui para vocês. Eu resolvi deixar essa parte no vídeo com o meu erro, porque vocês podem também enfrentar algo assim e fica um pouco mais claro o entendimento, tá? O que acontece? No momento que a gente está tentando acessar check winner aqui, apesar da gente estar atualizando a nossa game state já, ele está acessando um valor que ainda não alterou no JavaScript. Então, isso é muito comum no dia a dia. Você já deve ter enfrentado talvez algum cenário desse. Uma maneira da gente resolver isso é o seguinte, eu posso tirar a minha função de checkWinner aqui, eu poderia colocar, por exemplo, ela aqui dentro e passar então esse valor da state junto aqui como um parâmetro, tá? Só que também existe uma outra possibilidade que a gente pode usar um useEffect.
O useEffect ele vai disparar então essa função aqui e eu coloco um array de dependência em GameData. Então, quando GameData sofrer alguma alteração, a gente dispara checkWinner. Aí eu verifico de fato se eu tenho um vencedor ou não. Faz muito sentido usar um useEffect nesse caso. Tá? Eu vou salvar aqui e a gente vai testar novamente. Pode ver que o useEffect ele já dispara uma vez a minha função, que também não tem problema. Ele verifica se eu já tenho um ganhador agora na inicialização do meu app. Não tem problema. Vamos dar uma olhada aqui, eu vou tentar ganhar o jogo. Vou clicar aqui agora e ele conseguiu verificar que no index 0, 3 e 6, todos eles têm o valor de 1, então quer dizer que o player 1 ganhou o jogo com sucesso. Tá? Porém, agora, se eu continuar, eu consigo jogar. Eu já ganhei o jogo, a gente devia bloquear essa ação, ele não pode mais funcionar. Como é que a gente vai resolver isso? A gente pode criar uma nova state aqui que vai se chamar const winner. Winner não pode porque a gente já está utilizando um let winner aqui, então vamos assim, winning combination. Winning combo, vamos chamar. Winning combo equals useState, tá? Que vai ter um valor de null. Quando a gente inicia, não temos nenhum valor instanciado para o winning combo, porque ninguém ganhou ainda quando a gente inicia. Então vai iniciar como null. E vamos colocar uma set winning. Meu Deus! Combo! Aqui também. Agora a gente tem que, quando verificar que tem um ganhador, a gente tem que então preencher essa state que a gente acabou de criar. Então vamos fazer assim, ó, if winner, quer dizer que eu tenho um ganhador, eu encontrei um ganhador, e eu vou colocar então set winning combo equals values, que é de fato essa minha combinação, uma dessas combinações aqui. Show de bola! Vamos dar uma olhadinha aqui. E fora isso, eu também vou utilizar um break, que ele vai quebrar o meu for aqui e não vai mais permitir que ele continue rodando. Porque se eu já encontrei um ganhador, não tem por que eu ficar procurando mais o ganhador. Eu já encontrei, não preciso mais ficar procurando. Então um break quebra isso para mim e vai já tudo funcionar. Vamos dar uma olhadinha aqui no Components, vamos dar uma olhada aqui na State. Será que a gente consegue visualizar aqui? Tudo bem? Esse null aqui é de fato a nossa winning combo, tá? Então, vamos lá. Eu vou ganhar o jogo então novamente. E a nossa winning combo já aparece, ó. 036 foi o ganhador da vez. Então vamos para lá. Vamos fazer uma outra aqui agora. 0, 4 e 8. E tá aqui o nosso ganhador, 0, 4 e 8. Beleza, pequeno gafanhoto. Como é que a gente bloqueia isso aqui agora para não permitir mais, então, que o nosso usuário jogue? A gente pode fazer a mesma coisa aqui no nosso handle click. A gente pode fazer assim, ó, if winning combo, se existe uma combinação vencedora, a gente dá um return. Só com isso aqui já vai prevenir com que o cara continue jogando. Parou, não joga mais, beleza? Fernandev, pô, vamos colocar um aviso então agora de quando esse usuário ganhou, por exemplo. Cara, a gente pode simplesmente colocar então mais um useEffect aqui e colocar assim, ó, if winning combo, existe então um winning combo, então a gente pode assim, ó, alert, jogo teve um vencedor. Beleza, vamos dar uma olhadinha como é que tá. Ali, ó, jogo teve um vencedor. Olha que maravilha, cara. Beleza, então, seguindo na mesma lógica, a gente pode, então, verificar se deu velha e apresentar isso também para o usuário. De que maneira que a gente pode fazer isso? A gente pode criar uma nova função aqui do tipo const check no more plays, por exemplo, ou check game ended. Tá? Quanto mais verboso você for nas suas funções, isso é muito legal porque facilita muito a compreensão depois no futuro ou de outra pessoa. Tá? E vamos lá, a gente pode, junto aqui do check winner, a gente pode fazer o check game ended. Tá? E o que a gente vai ver nesse check game ended? Quando é que o jogo acaba? Quando todos esses meus valores aqui forem diferentes de 0. Quer dizer que eu não tenho mais espaço para jogar. Faz sentido? De que maneira que a gente pode fazer isso? A gente pode utilizar aqui, ó, GameData, e a gente pode simplesmente usar uma função do JavaScript que se chama every. A every, ela vai passar o loop por todos os itens de um array, parecido com um map,
e vai retornar true para tudo isso aqui, caso a expressão que a gente coloque aqui dentro seja true também para todos os itens, ou seja, para every. Se todos os itens forem true, quer dizer que isso aqui retorna true. Então, vamos lá. Como é que a gente pode fazer isso aqui? Eu posso perguntar se o item é diferente de 0. Se isso aqui for diferente de 0, ele vai retornar true. Faz sentido? Se todos os itens do meu array forem diferentes de 0, então isso aqui vai retornar true. Então a gente pode fazer isso aqui, ó. If isso aqui for true, quer dizer que o jogo acabou também. Então eu vou fazer um alert, jogo acabou. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos tentar fazer uma velha aqui sem eu ganhar. Ok, pode colocar um aqui, um aqui e um aqui. E jogo acabou. Tudo bem? Fechou, maravilha. Jogo acabou, deu velha. Então, eu atualizei aqui, tá? Jogo acabou, deu velha. Eu não consigo mais clicar e tudo certo. Então, se eu atualizar aqui, a gente pode jogar de novo. Essa função aqui, every, se você não conhece, cara, ela é maravilhosa, tá? Vamos colocar aqui, ó, W3 schools every JavaScript. Ela é um método para a gente utilizar com arrays, tá? Do próprio nativo do próprio JavaScript. Então, se você não conhece, eu recomendo você olhar ela, every, aqui, tá? Tem exemplos aqui no W3 School maravilhosos. Só que eu te recomendo não olhar só essa. Olha as outras, tá? Fill, filter, find index, todas aqui são muito úteis para o nosso dia a dia. E pouquíssimos programadores conhecem essas funções. Elas facilitam muito nosso desenvolvimento, nosso aprendizado. Eu precisava usar o every aqui? Não, eu não precisava usar. Mas ele encurta muito código para mim. Eu poderia usar, por exemplo, um filter também. E ir passando de diferentes maneiras, utilizar uma outra variável ali para receber um valor que vai ser sempre true, e enfim, verificar um por um. Dá mais trabalho? Dá, mas também daria, tá? Isso aqui é uma maneira um pouquinho mais avançada da gente utilizar, então, o JavaScript ao nosso favor. Beleza, chegamos então, acho que na parte mais complicadinha agora desse desafio, que vai ser então a gente criar um elemento que risque o nosso tabuleiro e mostre então a sequência vencedora para a gente. Como é que a gente pode fazer isso? Na verdade, não precisava ser exatamente um risco, né? A gente poderia apagar os outros itens e deixar só o item, os elementos que é a sequência vencedora, acesos, por exemplo, para destacar eles, tá? Também funcionaria. Só que eu vou apresentar a solução que eu pensei aqui, ainda não tenho certeza se vai funcionar. Eu acho que vai ficar bem legal e vai ser bem bacana da gente reproduzir ela aqui. Então, o que eu vou fazer, cara? Eu vou incrementar um pouquinho, na verdade, o nosso Winning Combinations, tá? E para cada item disso daqui, eu vou colocar mais uma informação. Então, eu vou, juntamente com o meu array, na verdade, isso aqui agora eu vou colocar assim, ó. Vamos chamar de values aqui, não tem problema. E eu vou colocar mais uma informação aqui. Eu vou colocar assim, ó, orientation. Isso aqui, eu vou colocar a orientação de fato que está essa combinação. Ela é horizontal, nesse caso. Tudo bem? Beleza, eu vou fazer isso aqui para todos. Onde é horizontal, eu vou botar horizontal. E onde é vertical, vertical, diagonal, diagonal. Tá? Vou fazer rapidinho e a gente já volta. Voltamos. Só um adendo aqui, eu não vou manter essa propriedade como values, eu vou escrever indexes no plural mesmo, tudo bem? Deixa eu salvar aqui, tirar essa parte, tudo certo. Agora o nosso código está quebrado, a gente vai ter que refatorar isso aqui para funcionar. Tá? Por quê? Porque antes a gente estava acessando diretamente esses valores, só que a gente mudou a estrutura dos nossos dados. Agora a gente tem que então refatorar o nosso código, onde é que está? Check winner, aqui embaixo. Porque aqui ele está recebendo values, só que a gente mudou a nossa estrutura, né? Winning Combinations agora a gente não pode mais acessar da maneira que a gente estava acessando. Então agora eu vou colocar assim, ó, vamos colocar combination, let combination of winning combinations, tudo bem. E de combination eu quero então desestruturar indexes.
the combination. Ok, tudo bem, muda para cá. E aqui agora a gente tem que colocar então combination. Tudo bem, parece que está funcionando, tá? Show de bola. Por que eu fiz isso? Porque agora, da maneira que a gente estruturou, a minha state vencedora agora tem mais uma informação, olha só. Orientational diagonal, né? Que é o que a gente colocou agora na nossa estrutura de dados aqui em cima. Então, só de ter feito essa refatoração, tá? Se isso aqui não ficou muito claro para você, volta o vídeo e tenta assistir novamente, que talvez fique um pouquinho mais claro. Mas também, se não ficar claro, fica tranquilo, isso aqui é um conceito um pouquinho mais avançado, que a gente pode abordar em outros vídeos também. Mas só da gente ter feito isso, agora eu tenho mais uma informação, da onde, de fato, de qual orientação está sendo, então, a nossa estrutura, a nossa combinação vencedora, tá? E para que eu quero isso, cara? Porque, na verdade, eu vou fazer o seguinte, esse elemento ABBR aqui é os indexes que eu estou renderizando aqui que serviu de apoio pra gente. O que eu quero fazer é, dentro de span, agora, fazer o seguinte. Eu quero passar, então, um class name primeiro para esse cara aqui, e eu vou colocar assim, ó, horizontal, tá? Isso aqui já vai ficar claro para vocês daqui a pouquinho. Coloquei, então, horizontal, o jogo teve um vencedor, tudo bem, tudo bem. Nesse caso aqui, ele está colocando agora esse class name horizontal para todo mundo, independente do que está acontecendo, tá? Então, se a gente olhar aqui, elements, então, vou olhar o meu span, cadê? Ó, tá todo mundo com esse horizontal. Eu vou criar agora regras CSS que vão criar um risco em cada cara que tenha um class name horizontal, vertical ou diagonal. Eu vou criar as classes rapidinho e a gente já volta aqui. Voltamos, talvez você já tenha visto o que eu bolei por aqui. O que acontece? Eu criei regras CSS que vão então renderizar riscos, tá? Em cima de cada elemento conforme uma class name que esse elemento tenha. Então, se a gente olhar o meu SAS aqui, tá? Eu vou deixar esse código para vocês depois. Eu estou renderizando pseudo-elementos em CSS, tá? Com a ajuda do after, que então gera um risco, está bem posicionado isso daqui, gira ele conforme o rotate que tem, tá? Se for então horizontal, não gira, porque eu gerei primeiro horizontal. Se for vertical, gira ele em 90 graus. Se for diagonal 1, é 45, que seria uma diagonal aqui. Diagonal 2, então para cá, e muda então os degrees aqui pra gente. Eu só tenho que dar uma refatorada aqui em cima, então, na minha winning combination, que eu vou ter então diagonal 1 e diagonal 2, beleza? Agora o que está faltando? Está faltando então eu printar aqui. Se esse cara pertence a winning combo, tá? A posição vencedora, eu pego essa orientação dessa posição vencedora e eu coloco como uma class name. Então, vamos dizer que a gente printou então horizontal. Para todo mundo, ele vai colocar isso daqui nesse momento. Se a gente colocar vertical, ele vai colocar para lá, tá? Diagonal 1 e diagonal 2 também, tá? Só que a gente não quer fazer isso para todo mundo, a gente quer fazer só para os quadrados que pertençam a uma combinação vencedora, que a gente coloca então na nossa winning combo, lembra? Então como é que a gente pode realizar isso? Uma maneira é o seguinte, a gente simplesmente pode acessar aqui, ó. Dentro da nossa class name, então, eu vou simplesmente fazer uma verificação de winning combo, tá? Acessando, então, indexes, tá? Vamos só colocar aqui ao lado a nossa state, só para ter uma colinha. Vamos fazer o seguinte, eu vou tirar só aqui rapidinho, tira aqui, beleza? Eu vou, então, colocar teve um vencedor, tudo bem? Aqui a gente tem uma winning combo, tá? Essa aqui é a nossa winning combo. Então, eu tenho os indexes 0, 3 e meia. 0, 3 e meia são os vencedores. Então, dentro do meu class name, eu posso fazer isso daqui, ó. Winning combo.indexes, lembra? Né? Que o que a gente está colocando aqui, então, tem indexes que recebe essa array, tá? E eu vou perguntar assim, ó, dentro desse array, esse array, ele inclui
esse valor que eu estou passando aqui, que é o index do próprio cara do meu loop, tá? Que vai ser o 0, 1, 2, 3, 4, assim por diante. Então eu vou perguntar isso aqui para o meu código. Tá? Se esse winning combo tiver o mesmo valor do array que a gente está passando, a gente vai então imprimir aqui ao winning combo orientation. Ou seja, se o index do meu loop não está incluído na combinação vencedora, ele não vai fazer nada. Tá? Inclusive, a gente pode fazer assim até, que eu acredito que é a maneira mais correta. Retornar um null aqui, se eu não estou enganado. Ou undefined também. Ele não vai fazer nada. Mas caso ele esteja, ele vai printar. Então, ele vai renderizar o risco da maneira que a gente queira. Ó, salvei. Teve um vencedor e tá ali. Ele consegue, então, ele gera um risco para cada um dos elementos. Tá? Criando a ilusão, então, que a gente tem um risco inteiro em cima da nossa combinação vencedora. Uma coisa que eu tenho que cuidar é o seguinte. Se eu atualizar minha página, vai dar erro, porque a gente inicia o nosso app com a state de winning combo em null. E aqui nós estamos tentando acessar, então, uma função, uma propriedade de uma state que inicia em null. Tá? Se eu salvar isso aqui, você pode ver que possivelmente vai dar erro. Ele crasha o meu código porque ele me avisa aqui já na lata. Ó, cannot read properties of new reading indexes. Eu não consigo ler as propriedades de algo que é null. E eu estou tentando ler indexes, tá? Tá aqui indexes, mas esse cara aqui é null. Como é que eu resolvo isso? Eu posso resolver só colocando uma interrogação aqui, tá? Dessa maneira aqui, eu acredito que já remove todos os erros do nosso console. Olha que maravilha. Então, vamos fazer um teste, cara. Eu vou tentar fazer uma combinação vencedora aqui, por exemplo, na vertical. Vamos fazer essa vertical aqui, ó. Teve um vencedor, pau, tá lá. Show de bola. A gente pode até tirar esse alert agora de teve um vencedor por enquanto, que vai facilitar aqui. Vamos fazer uma horizontal agora. Vamos fazer o círculo ganhar. Olha ali, ó. Teve um vencedor também. Se eu tentar clicar, eu não consigo mais ter ação nenhuma aqui. Vamos ver a diagonal se está funcionando. Opa, aqui já não deu. Vamos fazer a diagonal aqui. Diagonal funcionando também. Essa daqui seria a diagonal 1 ou a diagonal 2. E se a gente, então, tentar fazer a outra diagonal... errei. Se a gente tentar fazer a outra diagonal, então, funciona também. Ah, Fernandev, por que tá com essa borda tá em cima do risco? Não tá muito legal isso dali. Sem problema, a gente pode vir aqui no nosso código, onde eu tenho o after, que tem um position absolute. É só colocar um z-index 100, por exemplo, e ele já vai jogar esse meu pseudo-elemento para cima de todos os outros, criando a ilusão de que está em cima, então, de fato. Beleza, eu acredito que agora a gente finalizou esse exercício com louvor. Fizemos tudo que tínhamos que fazer. Cara, acho que foi o exercício mais difícil até então do canal. Se você teve dificuldades em acompanhar, não se sinta culpado, porque aqui a gente utilizou alguns conceitos um pouco mais avançados, tá? De indexes e array. Volta, assiste esse vídeo de novo, dá mais um tempo, volta para ele depois, tá? Estuda mais um pouco e depois eu tenho certeza que você vai voltar para esse vídeo, tudo vai fazer sentido, caso alguma coisa não tenha feito sentido. Se tudo fez sentido para você, meu pequeno gafanhoto, parabéns. Acredito que você pode se considerar um pleno na profissão já, porque a gente abordou alguns conceitos bem bacanas aqui nesse vídeo, tá? Só pra gente finalizar aqui, você pode ter pensado numa solução diferente da minha. Essa daqui foi a solução mais limpa que eu pensei, tá? Existem diversas outras. Você poderia fazer um risco e colocar ele com position absolute e tentar alinhar os eixos X, Y e tal. Daria muito mais trabalho, na minha opinião. Essa aqui foi a maneira mais rápida que eu pensei em fazer. Enfim, se você teve uma solução diferente, cara, deixa aqui nos comentários pra mim. Eu vou ficar bem contente de ler, tá? E eu gostaria de aproveitar então esse momento e agradecer todo mundo pela audiência, pelas inscrições. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve, deixa um like, deixa um comentário para mim. Eu fico muito feliz de ler os comentários de todo mundo, ter recebido feedbacks maravilhosos de vocês.
Então, cara, do fundo do meu coração, muito obrigado. Agradeço a confiança, é uma honra ter você aqui assistindo esse vídeo, gastando quase 1 hora, talvez 1 hora comigo, eu nem sei o tempo que tá esse vídeo aqui. E o que eu posso prometer pra você é que daqui pra frente a gente vai ter muito mais conteúdo como esse. Eu tento me dedicar muito mais ao canal. E sem mais delongas, porque isso aqui tá imenso já. E cara, muito obrigado, de verdade. E velho, um abraço do Fernandev e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!